Olá, bem-vindos ao programa Rede de Olhares, aqui pela TV da Universidade de Caxias do Sul, parceira do canal Futura. O Rede de Olhares, a cada edição traz um tema diferente, com pessoas diferentes e múltiplos olhares. E também objetos aqui no estúdio, né? Hoje nós temos essa grade antiga aqui pendurada no estúdio, feita por ferreiros. É uma grade que eu encontrei no lixo da localidade onde eu moro. E eu tenho ela pendurada na entrada da minha casa. Tá, esse é um lixo, daria para dizer assim, sentimental. Mas no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida, a gente lida com um lixo prático, concreto, diário, que faz parte das nossas vidas. E dentro dessa temática, o Rede de Olhares de hoje faz a seguinte provocação. Meu lixo, minha vida. Quem me acompanha é a Carol Dallagnol hoje no programa. Temos uma plateia enorme. Daria para apresentar um pouco e perguntar se o lixo traduz a vida das pessoas também? Sim, então, a gente hoje recebe estudantes, inclusive de fora do Brasil. Temos hoje estudantes de Guiné-Bissau, México e Colômbia, estudantes também do ensino médio, vários recicladores e recicladoras e também profissionais da área para explicar um pouco sobre esse lixo para a gente entender, né, André? Sim, tu fizeste um conteúdo tão legal para esse programa que a gente vai abrir o programa com o teu conteúdo, pode ser? Para abrir toda a temática do lixo e abrir o diálogo com todos os convidados. Vamos dar uma olhada? Pote de nata, pote de iogurte, aqueles iogurte que vem em grande quantidade, né? Pote de requeijão, pote de geleia. Na casa da Débora, nada vai fora, ou pelo menos quase nada. As embalagens dos produtos acabam sempre ganhando outro destino. O pote do iogurte vira local de armazenamento para as cascas de limão, que também nunca vão para o lixo. Por exemplo, aqui tu tem um vidro de patê e a tampa do pote de requeijão, eles se encaixam, né? Perfeitamente. Claro que às vezes você vai ter que fazer alguns testes com as diferentes tampas de pó, mas aqui eles se encaixam e tu pode utilizar para configurar uma nova embalagem, né? Optar por produtos que tenham o mínimo de embalagem possível, né? Às vezes tu tem um material que tem uma embalagem dentro de outra embalagem, que vem dentro de embalagem. Ou tu vai comprar 5 fatias de queijo, vai estar numa bandejinha de isopor e enrolada 5 vezes no filme plástico. Quer dizer, isso é um absurdo. Até a borra de café, que certamente iria para a lixeira, acaba sendo utilizada novamente. Ela mesma tira a gordura, então quando tem um material de gordura, uma panela, uma forma com muita gordura, ela pode ser reutilizada, no caso da borra de café. A borra de café espanta formiga numa planta, por exemplo, né, que está sendo atacada. Para a questão holística, né, do planeta, do coletivo, do todo, assim, ó, eu não posso esperar que todo mundo mude para eu começar a mudar, porque senão todo mundo vai ficar esperando todo mundo começar a mudar. Há uma consciência crescente de que é insustentável a sociedade que a gente vive, quer dizer, o consumo não é para todos, é para alguns e há consequências para o planeta, né? O planeta não comporta uma sociedade baseada no consumo, né? Então, esses movimentos que adquirem consciência, as próprias pessoas, à medida que o tempo passa, mais gente se dá conta de que essa situação é insustentável, quer dizer que a gente vai ter que pagar um preço e esse preço pode ser alto demais. A garrafa PET que a Débora não conseguiu reciclar em casa e que veio parar na lata de lixo é a mesma que gera renda para o Elcio, que vende as garrafas para chegar mais perto de realizar um sonho, a compra da casa própria. O Elcio tem 38 anos e trabalha como catador há 14. Já trabalhou como metalúrgico, mas nunca deixou de encontrar no lixo uma forma de sobreviver. O que eu coleto, que eu consigo, né? Eu tiro uma porcentagem para sobreviver e o resto eu vou guardando. Dá para sobreviver do lixo? Olha, sobreviver dá. Mais quantos anos para, de fato, conseguir pagar toda a casa? Acho que mais 1 ano e meio, 2 anos, acho que eu consigo aguentar o tempo. É um lixo para muitos, mas para mim é um modo de ganho de vida, né? Tá aí, e André, todo o material que o Elcio recolhe, fica lá na casa dele,
na casa, inclusive, que é alugada, ele vende para uma reciclagem. E a dona da reciclagem é a Berna e as 2 filhas dela. Berna, seja bem-vinda ao Rede de Olhares também. É um prazer estar aqui com vocês, eu e minhas 2 filhas. Berna, como é que é para ti fazer parte de um sonho do Elcio? Que ele vende o material dele para ele conseguir, no futuro, conseguir comprar a casa dele. É maravilhoso, porque eu também tive esse sonho. Eu também comecei com o Elcio. E hoje, graças a Deus, a gente é dono de uma reciclagem e pode ajudar eles, né? Que eles catam na rua, eles separam o material e vendem para nós. E assim a gente está ajudando eles e eles nos ajudando também, né? O que o lixo representa na tua vida? Na minha vida representa o meu trabalho, a minha sustentação dos meus filhos e de muita gente, né? Porque eu emprego hoje 20 e poucas pessoas, né? Ótimo, obrigada. Carol, antes de ir para os convidados, tem os guris do som aqui que também usam lixo, né? Porque hoje o lixo vai virar som nas mãos, né, do Alexson Mendes e do Giovanni, que é mais conhecido como Feijão, né, Feijão? Sejam bem-vindos. Obrigado. Explica alguns instrumentos que vocês têm, porque vocês têm um projeto que é o Recicla Boom. Que projeto é esse? É um projeto que veio acontecendo, a gente já está fazendo bastante instrumentos reciclados, assim como as tampinhas, garrafas, e eu tive esse contato com a percussão, né, de criar alguns instrumentos reciclados, e a gente tem esse intuito de sempre estar tirando lixo da rua, mas botar de uma forma com o instrumento, né, que é o que a gente faz. Qual foi o primeiro instrumento que vocês criaram? Eu comecei com um projeto, né, o primeiro que eu fiz assim foi mais prático, foi com garrafa e tampinhas. Esse aqui, e também foi uns de cano. Foi os primeiros, assim, depois a gente já foi experimentando outros. E esse aqui, hein, que é muito interessante. Esse aí foi um protótipo que um amigo nosso até faz faculdade de música na UX também. E daí ele... Dá pra... Pode tocar, fica à vontade. Daí ele pegou e fez esse protótipo de baixo pra... Uma espécie de baixo. Isso, pra tocar. E a gente tem, como amostra, também tem flautas, tem alguns outros tipos de instrumentos. Bom, o tema que a gente propôs é Meu Lixo, Minha Vida. Eu queria perguntar para as nossas convidadas, tem a Vera e a Neide, se dá para saber um pouco como é a vida de uma pessoa, ou de uma família, ou até de uma sociedade a partir da análise do lixo. Bastante interessante falar sobre um tema que, na verdade, para a minha vida é a área técnica, né? Porque desde então eu trabalho com a parte de resíduos sólidos sob o ponto de vista da academia, da formação aí dos profissionais que vão atuar nessa linha de frente na tomada de decisões técnicas, não é? Então é de fato encantador. Quanto à questão de geração de resíduo, ao longo do tempo ele mudou, né? O perfil de geração de resíduo da sociedade mudou em função também dos nossos avanços, das alterações de consumo, dos modelos, enfim, de consumo que vem aparecendo. Então a gente tem perfis diferentes. Um habitante do planeta hoje produz mais lixo do que talvez 50 anos atrás? Sim. O crescimento populacional nos últimos 4 anos foi em torno de 6% no Brasil. E o incremento da geração de resíduos superou os 25%. Então, na verdade, nós tivemos muito mais geração de resíduo do que, de fato, aumento da população. Por aí, a gente já começa a ter, né, um certo, digamos, uma certa distorção daquilo que nós vamos ter enquanto sociedade. Bom, o que está acontecendo? É modelo de consumo? São opções de compra? Enfim, são produtos disponíveis? A população está no automático, compra, consome, descarta? O que é isso? Né? Então, de fato, sim, nós temos essas variáveis. Eu até queria abrir também para a Vera, porque quando a gente fala em lixo, a gente pensa em planeta, pensa em país ou cidade, mas a gente nunca pensa assim da porta para dentro, né? Como é que a gente, a partir do conteúdo que a gente viu, que a Carol produziu, qual é a relação que a gente deve ter pessoal com o lixo? Se é que a gente tem que pensar nisso? Eu considero que a principal relação é a relação de reduzir. Né? Depois que tu já adquiriu alguns materiais, tu vai ter que fazer um exercício pleno para dar um destino de reuso disso tudo e de uma destinação adequada. Mas o mais importante disso tudo é reduzir. E nesse sentido, parte de uma postura de cada pessoa, assim, de evitar, de recusar embalagens, de recusar comprar determinadas coisas que trazem consigo um mundo inteiro de embalagens. Porque depois tu tentar dar o destino para essas embalagens é muito complicado. Eu já tive várias experiências de tentar ligar e olha aqui, ó, eu comprei esse produto de vocês, eu precisava dele, mas eu não quero descartar a embalagem, porque são materiais nobres, o que eu faço? Não, você tem que descartar no lixo. Sim.
é um sistema que induz ao descarte sem muito pensamento em cima. E um detalhe importante que a Neide até colocou é assim, ó, não é tão antiga essa profusão de lixo. Na década de 80, a gente tinha uma média de 0,5 quilo por habitantes. Hoje a gente tem uma média de 1,5 kg até mais, talvez aqui na região. Ora, né, por conta de vidros, de latas, de pets, né, desnecessários, né? Que na época a gente tinha o reuso das garrafas de vidro. Hoje são todas descartáveis. Essa quantidade por dia, por mês, essa quantidade que tu falaste? Não, essa quantidade é uma quantidade por dia de pessoa, per capita, né? Tem alguns dados depois se tu quiseres, mas tem uma média diferente para o Brasil. A gente trouxe um pouco esse quadro geral ligado ao lixo, né? No segundo bloco a gente pode ver como é que os estudantes dos outros países se relacionam com esse tema. Sim, mas inclusive tem uma fala de um aluno aqui que eu conversava antes, porque ele reutiliza uma embalagem muito especial que eu aposto que na casa de muitos brasileiros ela está lá. A gente conversava antes, qual é a embalagem que normalmente tu abre o freezer lá, vai super empolgado que tu encontra lá? Eu encontro a embalagem do sorvete, sempre acho que vai ter o sorvete, mas na verdade é o feijão congelado que a gente reutiliza o pote de sorvete. É a mãe que bota no pote, geralmente é a mãe que bota, né? Bom, vamos chamar os guris para ver o som que eles fazem, né? Misturando elementos tradicionais com elementos vindos dos resíduos. Esse mar é energia, coração fica gigante, paisagens tonteantes, cheiro de flor, alegria, mil sorrisos, pura vida, pensamentos tão distantes, lindos olhos de brilhantes, colorida luz do dia, seja como for, seja onde for. Olá, voltamos com o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, parceira do Canal Futura, hoje com o tema Meu Lixo, Minha Vida, com elementos no estúdio visuais, assim, vindos do lixo, e elementos sonoros também, com os guris que vieram tocar pra gente. Vai sambar também, América do Norte, vai sambar também, América do Norte, vai sambar também. Legal, obrigado. Carol, sobre essa temática do lixo, o estúdio hoje está repleto de experiências e de pessoas para falar sobre isso. Vamos aproveitar, né? Vamos, com certeza. E olha só um dado que eu tenho aqui, André. Em 2011, apenas 21,7% dos plásticos produzidos no Brasil foram reciclados. Isso representa cerca de 953 mil toneladas ao ano. Isso parece muito, mas o número que não foi reciclado é muito maior. Em torno de 4 milhões de toneladas ficaram aí, isso em 2011. Dá para ouvir do pessoal que é de outro país, né? Como é a relação? Eu quero escutar de ti. Você, teu nome, por favor. Álvaro Díaz. Álvaro, isso? Sim, senhora. Da Colômbia. Colômbia. Álvaro, como é que é a relação do lixo lá no teu país? Buenas noches. Colombia está presentando esta igual problemática como en los demás países del mundo. Se han realizado distintas campañas donde a conocer a las personas, a la sociedad, la problemática como tal y que lleguen a conocer el problema de tal forma hasta que pueda ser más equitativo al medio ambiente. Ya hoy en día la sociedad ha culturizado con la relación de licio y residuo sólido. Ya han aprendido a hacer una buena clasificación como tal para poder hacer la separación adecuada y realizar una buena disposición como tal.
Ótimo, muito obrigada. Eu quero saber de ti. E lá no México, como é que é? No México tem uma problemática muito grande também. Acho que é como todo mundo. De que região tu és do México? Eu sou do Puebla, México. É uma cidade bem grande, perto da cidade do México, da capital. E como é que é a questão do lixo lá no dia a dia? Na verdade é que o estado do México é o estado da República Mexicana que mais lixo gera. Acho que no México geralmente uma pessoa promédio gera 1 quilo de lixo por dia por habitante. Então, se tu faz a conta de quanto isso é, muito na verdade, e disso só a metade é orgânico, outra metade são materiais, embalagens que na maioria não são reciclados. Esse painel rápido que nós fizemos, né? O Brasil, como é que se situa nesse contexto do lixo, né? Não só da reciclagem, da quantidade, como é que nós estamos assim? Bom, vamos utilizar um dado brasileiro oficial, que é da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Urbana, que é a ABRELP, que fez um diagnóstico agora que foi publicado em 2014, com os últimos dados, então, do período de 2010 e 2014, onde, então, nós temos esse incremento, né, que apareceu justamente população numa velocidade de crescimento baixa e o resíduo sólido em aumento. Era de se esperar que nós tivéssemos, enfim, uma quantidade de resíduo por quilo, não volume, né? Que a gente precisa também fazer essa distinção, quilo por pessoa, acima de 1 quilo por habitante dia no Brasil. Na verdade, nós estamos nessa média no país, embora nós tenhamos diferenças também regionais. O sul do país ficou com mais ou menos 800 gramas quilo dia, comparado com a região sudeste, por exemplo, englobando Rio de Janeiro, São Paulo, né, grandes centros aí brasileiros, com uma média de 1,3 kg por dia. Essa é a questão. O que eu vinha discutindo com a Vera também é isso. Na verdade, nós não tivemos incremento da quantidade per capita nos últimos 4 anos. O que nós tivemos foi um aumento do volume de resíduos, por conta do grande número de embalagens descartadas. E a destinação disso? E a destinação disso, pelo que a gente tem agora, e em função também de que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi implementada em 2010, e muitos municípios precisaram, sim, efetivamente mostrar caminhos técnicos, né, soluções. Nós tivemos mais ou menos um universo de 45% dos municípios amostrados no Brasil que efetivamente hoje, sim, destinam, né, parte do resíduo adequadamente. Parte, alguns totalmente, mas parte. E temos aí um universo de quase 60% com problemas de gestão de resíduo. E voltando novamente, né, da porta para dentro da nossa casa, como é que vocês enxergam isso em termos de mentalidade? Eu quero trazer um outro elemento que é o seguinte. Ok, eu reciclo na minha casa, isso vai para as associações de recicladores de Caxias do Sul. Eu tenho defendido, né, anonimamente, que a cada tonelada de lixo que não seja enterrada, os recicladores recebam esse valor. Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, o dado estava um tempo atrás que cada tonelada de lixo para ser enterrada, né, enterrada por conta do aterro orgânico sanitário, custaria em torno de R$100, né? Ou seja, se as associações de recicladores estão fazendo esse trabalho de não ter esse custo para o município, era justo que eles recebessem parte desse valor, não só o valor que eles recebem do lixo que eles vendem na reciclagem. Seria uma questão daí de política estratégica pública. Política estratégica, né, pública para todo mundo. Colocando, né, nessa linha desses últimos dados, que nós esperávamos, né, uma movimentação positiva, nós temos um pequeno número ainda de municípios enquadrados naquilo que a gente chama de segregação na fonte e coleta seletiva. Então, assim, há esse entrave, né, que sob o ponto de vista de política, de fato, se não avançar, nós não vamos ter a repercussão social adequada. Acho que vamos aproveitar, Carol, que tem recicladores aqui também participando do programa, né? Mas antes eu quero só falar com um rapaz aqui de Guiné-Bissau. Bem pertinho do microfone. Você tem esse hábito também de reutilizar as embalagens, como aqui no Brasil a gente faz? Sim, atualmente na Guiné-Bissau a ONG cria políticas de reciclagem de lixo. Por exemplo, pegamos num saco plástico, reutilizamos fazendo, quer dizer, bolsas para mulheres e muito mais.
Ótimo, muito obrigada. Eu quero saber aqui da Tatiane, é Tatiane, né? Tatiane, que é representante da Associação de Recicladores daqui de Caxias do Sul e participa do movimento Catadores Legal de Recicladores. Isso. Tatiane, como é que é essa realidade para vocês? Como é que vocês percebem a relação com o lixo que acaba gerando renda para vocês? Ali vocês dizem que é minha vida, meu lixo, né? Para a gente, então, é nosso lixo, o lixo de todos vocês, para a nossa vida, né? É bem essa a verdade, né? Então, a gente vive disso aí, né? É o nosso sustento. Né? A gente gostaria, sim, que fosse um pouquinho melhor, mais selecionado, né? Mas, enfim, a Codeca está aí nos apoiando, ajudando com a educação aí do pessoal, né? Inclusive limpo, né? Porque o pessoal que está em casa consegue lavar e destinar. Isso, como é que vocês muito melhor. gostariam que chegasse o lixo? O que falta nisso, né? Eu vou passar para nossa vice-presidente aqui, que ela já está com tudo na ponta da língua. Ótimo. Não é bem assim, né? Mas como a coordenadora e a jornalista lhe disseram que às vezes não tem uma destinação certa, né, para o lixo. Sim, Caxias tem isso. A Codeca é uma instituição que mantém a cidade limpa e tem destinação para todos os tipos de resíduos. A Codeca é uma companhia de desenvolvimento local aqui, isso, né? Dentro da cidade de Caxias. E em Caxias hoje se gera 80 toneladas dia de lixo, tanto orgânico como seletivo. Tem muitas pessoas que colocam o lixo lá na rua e aqui dentro da minha casa está bem limpinho, né? Mas lá na rua às vezes chega em situações difíceis para nós, né? Orgânico misturado com seletivo, sabe? É bem difícil essa parte, essa educação que a partir das escolas, a partir de muito que vai ajudar a melhorar esse tipo de situação, tanto para a cidade, para o meio ambiente, para os nossos filhos daqui a um tempo e para nós recicladores que vivemos disso. Ótimo, certo. Muito obrigada. Legal. Algum estudante que queira falar aqui, pode ser contigo? A tua mãe também reaproveita e põe o feijão para congelar no pote de margarina? No pote de margarina e do sorvete. Também lá em casa eu costumo objetos de decoração até, com objetos recicláveis, latinha de tinta para fazer vaso de flor. Todas essas coisas eu sempre desde pequena aprendi a reciclar. A lata grande de lixo lá no quintal, as duas grandes para seletivo orgânico. Vocês têm quintal? Sim. E o lixo orgânico vocês chegam a usar na terra ou não? Sim, fazer a compostagem para pôr na horta dos orgânicos a gente faz. Acaba sendo algo até inclusive natural, né, André? Professora Luciana que trouxe esses alunos aqui. De fato, vocês conseguem fazer esse trabalho de conscientização lá na escola? Sim, eu até queria ver com a recicladora que ela falou. É muito importante o trabalho que a gente faz na escola, porque nós entramos na casa de cada um. Então, cada aluno leva para casa, no mínimo, para 5, 6 pessoas que moram com eles. E a escola há um tempo, né? O Colégio Murialdo trabalha com o projeto Carta da Terra. Esse ano a gente está com sustentabilidade também, reduzir para consumir. Então, também, a ideia que foi comentada, nós temos que pensar se é necessário comprar. Então, repensar se eu preciso, né? Recusar. Então, a gente pode chegar em casa, fazer uma faxina, ver o que tem, aproveita a roupa do inverno, do ano que vem, muda, põe um objeto ali, uma renda. Então... E uma última questão que eu queria te perguntar como professora. Diga. Tu consegues ver se a mentalidade está evoluindo nesse aspecto do consumo ou é difícil? Olha, eu sou muito feliz onde eu trabalho porque eu observo que os alunos encaram os desafios e aproveitam e mudam. Já fizemos eco bags, então a gente faz sacolinha de lixo, né, reutiliza calça jeans. Então eles levam para casa, às vezes eles brigam com os familiares para botar uma lixeira reciclável. Né? Eu acho isso muito importante. A escola é um meio muito importante para a família, né? Mudar um pouco Talvez esses o único meio, né? Talvez. Bom, vamos encerrando o programa Rede de Olhares, está quase estourando o tempo, Carol, agradecendo a todos os convidados e participantes, aos convidados também, aos músicos. E convidando, é claro, para o pessoal assistir e acompanhar a UXTV pelo site uxtv.com.br, que lá tem todos os nossos programas. E vamos encerrar com música? Com certeza. Vamos Obrigado. com o Reciclabum. Vim pra cantar, tirar a dor que aliviou. Mas já senti rancor, tive medo. Vim pra cantar, tirar a dor que aliviou. Mas já senti rancor, tive medo. Mas tem que ter amor na sua vida, mesmo que seja qual for a saída, tudo
O amor, a dor, a vida vai, tudo vai passar. O amor, a dor, a vida vai, tudo vai passar. Passou, mas vários já cansou. Isso nem sequer ligou que o amor existe. Então você quer, persiste o que você quer, insiste, vai até. Você não vê que a sua ideia basta, porque o tempo nunca cansa e só passa. Como se não cansasse, como se não deixasse, como no passe de mágica. Plantar, tirar